Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente conversa sobre influenciadores digitais. E para isso a gente recebe aqui no Papo com Ela a psicóloga Geisa Ramos Machado e a consultora de imagem e também influenciadora digital Liliane Bernardes da Silva Teixeira. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre essa temática. Geisa, queria que a gente pudesse falar um pouquinho de como se constrói essa relação entre um influenciador e um influenciado, né? Essa nova figura que a internet disponibilizou para a nossa sociedade e que acabou virando uma nova profissão. Sim. É bastante importante a figura do influenciador, porque ele traz toda a mídia, ele traz toda essa questão dos envolvimentos, né, da tecnologia. Todavia, temos que ressaltar a grande importância também de se manter um controle e um equilíbrio no uso da tecnologia para o benefício próprio. Não somente pensando no que pode obter com a influência deles, mas também com esse risco que ele vem a trazer quando usa demasiadamente. No sentido de que é importante se ter um controle, um equilíbrio emocional para que não se deixe levar totalmente pela figura do influenciador e se perder a identidade própria que ele tem. Isso acontece quando nós temos figuras de que tipo, por exemplo? Porque nós temos vários tipos de influenciadores, né? Que tipo de influenciador pode se tornar um risco nessa relação? Né? Onde eu posso me perder nesse contexto? No contexto mais voltado para o público infantil ou os adolescentes, em questões de moda, em questões de grupos de comportamentos, como nós tivemos recentemente um grupo de, não vou citar os nomes aqui, mas um grupo de musical, onde influenciava os adolescentes ao suicídio. Uhum. Então se tornou uma corrente onde aqueles que eram fãs tinham esse grupo como ídolo e dentro disso começou-se a perceber grandes quantidade de adolescentes cometendo o suicídio. São músicas que trazem como frase, como uma temática em geral, tristeza, abandono, que trazem um desconsolo, falas de desesperança e dentro disso os adolescentes em si começaram, por fora dessa página de acompanhamento desse grupo, cometendo esses tipos de comportamento, mais voltados para a ideação e propriamente para o suicídio. Para a ação, né? Sim, para a ação. Liliane, quando a gente fala sobre a construção de um influenciador digital, porque de alguma maneira todos nós somos influenciadores dentro das redes sociais, né? Mas quando eu me proponho a isso, né? Qual é o peso que a minha imagem tem nesse processo de construção da minha carreira, digamos assim, enquanto influenciador digital? Olha, total, né? Porque quando a gente chega num ambiente, antes da gente falar qualquer coisa, né? O que vai contar é a sua imagem, porque a sua imagem ela fala, né? Então tem que ter ali uma ligação do que a sua imagem está passando com aquilo que você fala no seu Instagram, por exemplo, né? Porque o que acontece muito hoje, as pessoas elas querem conteúdo e realidade. Antigamente existia uma fachada, a pessoa vivia, né, aparecia ali na TV, por exemplo, de tal forma, ou nas redes sociais de tal forma, mas na vida real ela não mostrava. Hoje é diferente, hoje as pessoas querem conteúdo, querem a realidade. Então é preciso ter essa imagem alinhada, né? Porque a consultoria de imagem ela faz isso, né? Ela faz esse trabalho de alinhar quem você é, a sua personalidade, o seu estilo pessoal, com aquilo que você quer passar, né? Mas uma realidade de verdade, né? E não algo fictício. Quando você diz assim, as pessoas querem realidade, o que se busca nesse processo? Você que tem uma experiência também enquanto influenciadora digital, né? O que você costuma mostrar para os seus seguidores? O que seria essa verdade buscada por essas pessoas? Sim. Hoje, o meu público especialmente são as mães e as mulheres. Então, quando eu estava no período de gestação, eu mostrava a realidade toda, né? O crescimento ali da barriga, as dificuldades da gestação. Eu fazia stories no dia a dia mesmo, contando tanto os pontos positivos quanto os negativos, dando dicas, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam essas coisas pra gente, a gente que vai descobrindo durante a gestação,
né? Hoje no puerpério, né, o quanto é difícil para uma mulher viver a fase do puerpério, né? Muitas mulheres entram em depressão e essa realidade não é mostrada, só mostra ali nas redes sociais antigamente, principalmente, só a pessoa sorrindo, feliz, mas não mostrava isso, o dia a dia ali, né? Quais são as minhas dificuldades, como que eu posso resolver isso, né? Então é isso que eu tento com o meu público, né? Passar isso para as mulheres, de que é possível através da beleza, né? Ela ter uma autoestima melhor, ela ser uma boa mãe, uma boa esposa, né? Porque a beleza, quando a gente entende que ela é um serviço aos outros, né? A gente tem totalmente um olhar diferente, entende que não é futilidade, mas serviço. E Geise, quando a Liliane diz assim, as pessoas querem a realidade, é uma tentativa de se enxergar no outro, de saber que o outro não é um ser inatingível, não é um ser que só tem momentos de glória, vamos dizer assim, mas também é gente como a gente? Sim, não somente uma tentativa, mas uma necessidade. Porque quando buscamos a rede social, a gente procura um modelo, um padrão a ser seguido. E não somente no sentido de beleza, mas como ela disse, as mães, o puerpério, é uma fase muito difícil e que até um pouco tempo ainda se falava da maternidade perfeita, de tudo que era muito lindo, né? Usando os artistas principalmente, sempre sorrindo, como ela mencionou. E não somente vem um sorriso, mas existe um sofrimento por trás disso, né? Até a mulher se aceitar após essa fase. É um novo corpo, é uma nova fase, é uma mãe que nasce, é uma identidade diferente. Então, quando elas buscam essa tentativa de uma realidade, é exatamente um padrão a ser seguido também. É uma necessidade de se pertencer. Não acontece só comigo, mas pode acontecer com você, acontece com o outro. Então, não sou a diferente. Estou inserida e dentro disso me pertenço a um grupo. E não o grupo da perfeição, mas o grupo da realidade propriamente dita. Liliane, ao que você atribui esse aumento no movimento de influenciadores digitais? Né? Ao que se dá esse boom? Digamos assim, que as pessoas notaram que as redes sociais elas poderiam oferecer mais do que somente o entretenimento, por exemplo? Antigamente, o Instagram, por exemplo, ele só era para postar fotos de comida, de roupa. Hoje em dia não, tudo você encontra ali, né? Tanto os serviços que você busca para atender as suas necessidades, né? Seja quanto comida, quanto moda, quanto imagem, você vai encontrar ali. Então as pessoas, elas buscam o conhecimento através daquelas redes. Tanto que a maioria dos influenciadores hoje em dia, eles têm uma linha de seguir pessoas que estejam acrescentando a eles. Porque aquilo que não acrescenta, eles não seguem. Entende? Então, hoje é esse o sentido. Se me traz conhecimento, né, se vai me tornar uma pessoa melhor, eu vou seguir aquilo dali, porque está me agregando. Antigamente era só passar o dedo para ver fotos, né, e tudo mais. Hoje já é um gerador de conteúdo mesmo, exatamente, né, efetivamente. Quando a gente pensa nisso, Geise, vai se formando um novo padrão comportamental com o advento da internet, com o advento das mídias sociais. Quando eu preciso buscar nesses canais conhecimento, como a Liliane colocou para a gente, eu modifico a minha forma de me envolver socialmente falando? Sim, de certa forma sim. Modifica no sentido de que você busca realmente aquilo que vai te agregar, seja conhecimento, seja valores, que vai te atender no sentido da busca de serviços também, não somente de imagens, mas no contexto geral. E ali você tenta, pelo menos, se identificar com o novo, onde você pode se perceber de alguma maneira e se pertencer a uma nova realidade, a um grupo de pessoas diferentes, a se pertencer também àquele que você já tinha, mas de um olhar diferente. Esse eu posso, esse eu não posso, e um cuidado um pouco mais generalizado, no sentido de não ficar para trás, porque a tecnologia, de certa forma, ela vem para agregar, ela nos agrega algum valor. E hoje é o nosso boom, é o assunto do momento. Quem não utiliza da tecnologia, de certa forma, fica um tanto atrasado.
Então ele agrega valores sim, ele faz com que a pessoa se sinta diferente. E hoje, na maioria das vezes, a gente já consegue perceber pessoas que se relacionam através da mídia, não somente no social. A modificação que eu vejo, por um lado positivo, é que você pode alcançar mais pessoas em um menor período de tempo e de custos também. E o lado prejudicial seria que se envolvem muito mais na tecnologia, se tornam muito mais dentro de uma caixinha, de uma redoma, e se esquecem do olho no olho, no contato inteiramente pessoal. E isso, de certa forma, a meu ver, é um tanto prejudicial, porque se perde um pouco da empatia, se perde um pouco do sentimento, fica algo um tanto mais robótico. Liliane, qual é o caminho que você busca de um equilíbrio, né? A Geise coloca pra gente, não dá para ficar dentro de uma caixinha, não dá para se tornar robótico, a gente precisa desempenhar o olho no olho, a empatia. Se eu estou ali como influenciadora digital, qual é a minha responsabilidade nesse processo, né, de lembrar as pessoas que elas também precisam desse olho no olho e como eu me policio para não me robotizar? É um desafio diário, viu? Principalmente para a gente que está nas redes assim, expostas, mas o que mais me motiva a trazer para a minha realidade e viver a realidade também são os meus seguidores. Porque, por exemplo, eu dei um desafio para elas de se arrumarem em casa, né? De acordar, arrumar o cabelo, de passar uma maquiagem, isso como um serviço à minha família, né? Então, quando eu trago elas para esse desafio, elas vão ter que se instalar na realidade delas. Porque que acontece, né? Como ela disse, muitas vezes a gente corre o risco de querer a vida do outro para nós, né? Mas o que eu quero trazer, e eu tento todos os dias, é mostrar a realidade para elas, dar as ferramentas, mas eu não quero que elas vivam a minha vida, mas sim a vida delas. E isso eu mostro com a minha própria vida, né? Por exemplo, às vezes eu estou gravando, eu estou amamentando, né? Hoje eu não pude vir aqui falar com vocês porque eu tive tal compromisso com a minha família. Mas assim, trazer bem o real, que é necessário viver, porque não tem como passar um conteúdo lá se não condiz com a minha realidade, né? Eu vou estar somente passando a parte, vamos dizer assim, aquilo que está lá no Google, né? E não vida real. E como foi esse processo? Existe um processo para que eu me torne um influenciador? Existe um caminho a seguir para que eu me torne um influenciador? Isso diz respeito ao número de seguidores que eu tenho, isso diz respeito à mensagem que eu quero passar, isso diz respeito a como eu consigo, por exemplo, prestar um serviço para essas pessoas, ou é mais no que diz respeito à questão mercadológica? Como que você vê esse contexto? Olha, hoje eu vejo que existem aqueles influenciadores que não passam conteúdo, é somente número mesmo, quero ganhar número de seguidores. E existem esse que traz conteúdo de verdade. E esses, de fato, influenciam, né? Seja em qual assunto for. Por exemplo, eu trato de consultoria de imagem com as mães, mas tem quem fale de política, tem quem fale de comida, mas traz conteúdo de verdade. Então, isso vai influenciar, porque começa a influenciar na vida daquela pessoa, a pessoa compartilha com outra e começa a praticar na vida dela. E assim, então, eu estou formando uma rede de influência, né? Que é diferente de somente eu estar postando uma foto ali para a pessoa só olhar, né? De foto de roupa, algo nesse sentido, ou de comida, mas sem conteúdo, né? Então, o que de fato influencia é o conteúdo. Geise, quando a gente pensa na figura do influenciador digital, né, a gente estava falando um pouquinho dos riscos para quem é seguidor, né, para quem é influenciado. Existe algum tipo de risco para quem influencia? Acredito que existe no sentido contrário do que a Liliane mencionou. Ela conseguiu trazer para a gente o que é o lado positivo do influencer, que é trazer o conteúdo, mostrar a realidade, conquistar essas pessoas para que se sintam capazes de fazer o que ela faz ou a mensagem que ela passa no dia a dia. O que seria riscos para o influencer, no sentido voltado para o cognitivo, para o comportamento em si, é a quantidade de seguidores que ela também mencionou, aqueles que pensam apenas na quantidade.
Eu preciso ter pessoas me seguindo. Isso é um risco no sentido de quem eu sou, por que eu quero essas pessoas me seguindo, qual a necessidade que eu tenho de ter tantas pessoas aprovando o meu trabalho. Eu me autoafirmo, eu necessito da sua afirmação para me sentir alguém, para me sentir capaz e até mesmo importante. E voltado, sendo eu o risco do influenciador enquanto ao outro, qual a mensagem que eu estou passando? Porque se eu passo uma mensagem sem conteúdo, certamente a minha imagem também é vista negativamente. Se eu preciso dessa quantidade de seguidores, se esse é o meu trabalho, automaticamente o meu trabalho não está sendo bem visto quando não se tem um conteúdo. Então é muito mais importante prezar pela qualidade do que pela quantidade dos conteúdos que estão sendo postados e principalmente da quantidade de seguidores também. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre influenciadores digitais aqui no Papo com Ela.